Desculpem o enorme atraso, né, de quase 1 hora. A gente vai ter que compensar isso no final. A gente teve problema com o cabo e já tínhamos um pouco de atraso, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo a partir de agora. Então vamos começar com o Danilo Aparecido do Carmo Alves e o Matheus Aparecido do Carmo Alves. São 2 irmãos gêmeos. Sim, eles são gêmeos. Nossa, já respondeu. Acabou das primeiras piadas. A primeira piada já. Pô, desculpa. São da USP, né? Sim. Então tá. Então, vocês têm 20 minutos. Eu só vou visitar aqui. Desculpa, eu vou falar para vocês quando faltar 10 e 5. É que daí eu vou visitar aqui também, eu tenho que ficar girando ali, eu já tenho aqui também. Ok. Por favor. Então, deixa eu botar sentido. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Assim, é um prazer estar aqui no tema, podendo apresentar o trabalho, né? E sim, o primeiro slide já traz uma série de dúvidas. Primeiramente, que sim, nós temos o mesmo nome, irmãos gêmeos. Mas o grande foco eu sou aluno de graduação em música pela USP e meu irmão faz ciência da computação pela USP de São Carlos. Uma vontade que a gente sempre teve foi trabalhar junto, né, poder trazer essas propostas. E esse congresso assim, foi extremamente convidativo. Então, a partir da ideia de modelização, né, que está sendo algo muito trabalhado até mesmo na USP, o grande ideal nosso era conseguir juntar então, o tipo com que eu fazia, que era a análise em si, e uma aplicação computacional disso. Então, as primeiras conversas que a gente teve para conseguir fazer esse tipo de aplicação, né, de pegar uma obra que é analisada e depois transportar para um discurso, uma aplicação estatística, matemática em si, foi a seguinte: a gente partiu da ideia que a composição é um resultado com que a gente lida. A partir dessa ideia de que a composição é o nosso resultado, ela possibilita um ciclo. Nesse ciclo, a composição, a obra terminada, vai possibilitar uma análise. Essa análise possibilita com que nós possamos extrair um método, e esse método que pode ser aplicado pelo compositor vai culminar na obra musical. E esse é o ciclo. A partir do momento que você pode partir do método, criar sua composição, fazer análise disso, ou mesmo a partir da composição, fazer análise, extrair um método, ou pela análise de algo, criar um método e ter uma composição. Certo? Ok? Foi uma primeira conversinha pelo senso comum do que era o objeto de estudo que a gente tinha. Mas, se a gente pensar, a gente pode não querer extrair uma composição pelo método. Então, a gente vai trabalhar com que seria um território livre de um método. E esse território livre é que possibilita, então, a criação de uma composição. Por mais que você tente fugir da questão metodológica, você ainda vai ter como resultado, né, a composição em si, que vai permitir uma análise e, consequentemente, o estabelecimento de um modelo, de acordo com a análise que você aplica. Então, essa questão de um livre território, quando a gente conversou, era essa ideia de uma experimentação. Então, tanto a experimentação quanto o método são extremamente vinculados, porque da maneira que você recorre sempre a essa experimentação, você vai estar tentando fugir desse livre território, tentando estabelecer um livre território que vai combinando a sua composição, que permite análise, e assim o método e o modelo. Isso é interessante porque, a partir desse modelo, a gente estabeleceu, a gente não quer, pela aplicação computacional, tirar o trabalho de compositores. E a grande questão é essa questão de você poder, então, selecionar suas ações durante a composição. E a gente tanto não tira o trabalho do compositor, quanto também não desvalida a análise em si. Então seria algo que você pode trabalhar em prol de criar algo. Você vai validar tanto a análise que foi feita, estabelecendo um método que computacionalmente pode ser útil para criar uma nova composição, quanto você pode estabelecer correlações diretas com a composição criada computacionalmente. Então, se a gente tratar isso como o objeto em si, a composição é o nosso resultado, a análise é a extração de dados, o método é o modelo, né? Como você utiliza esses dados, a experiência computacionalmente, né? A gente pode chamar de uma simulação desses dados, a gente aplica. O livre território, né? A fuga do método, seria a tomada de decisões que o compositor fará para chegar no resultado novamente. Ficou claro, mais ou menos, a ideia geral do que a gente está tratando como uma composição? Então, a partir disso eu vou tratar da parte analítica em si, onde a gente vai extrair o nosso modelo a partir dos dados, né? E a peça que a gente escolheu foi Live Your Music do Cage, o primeiro movimento, To Begin, em que a análise é focada no ritmo e na textura,
e o método que foi extraído foi um modelo de acentuações, que era algo recorrente também de sua primeira fase computacional, em que os procedimentos de acaso ainda não era, né? A gente tem exemplos como os interlúdios sonatas, que ele vai já trabalhar com números de raiz quadrada, o próprio Imaginary Landscape, que ele vai trabalhar com uma série de palíndromos. Então é nesse contexto de produção do Cage que a gente focou, por conta de ter uma escrita que parece ser modelizada matematicamente. Então, e a partir disso que a gente cai também no ITAM, que é exatamente sobre essa construção pelos módulos rítmicos, né, para agenciar a forma e a textura da obra. Então, o que eu quero dizer sobre a questão modular rítmica, né? A gente estabelece como unidade estrutural da peça a colcheia. Então, toda a estrutura dela vai girar em torno dessa unidade, que é a colcheia. O material dele é sempre o som e o silêncio, mas principalmente ritmo, questões rítmicas e texturais. E o trabalho perceptivo, né, o trabalho textural, é feito pela percepção das acentuações, bem como quantas vozes estão atuando no discurso musical. E facilmente a gente extrai também a questão da forma da obra, que a gente demarca com barras duplas. A primeira seção tem 6, a segunda seção tem 12 e a terceira tem 18. Ou seja, já existe uma certa multiplicação sobre o número 6. E o que vai acontecer pela análise que eu realizei é que esse 6 seria um número estrutural em que ele vai derivar as subdivisões menores, né? Então, o que a gente chama de célula seriam as distorções a cada 2 ou 3 colcheias. E essa análise por essa recorrência de acentuação permite a gente extrair alguns dados como ciclicidade e estabelecimento do módulo. Ou seja, células justaspostas, a gente pode gerar um módulo. Para melhor explicar, aqui não é só um modelo para explicar como que é essa derivação a partir do 6 estrutural, que ele vai gerar células de acentuações, 2 e 3 divisores de 6, né? Então a combinação dessas células vai gerar um modelo fixo de repetição, que é o módulo, e vai ter uma textura que é a resultante, né, vertical e horizontal da peça. Então aqui é um exemplo dos desdobramentos dos módulos, né? Então ele junta 2 mais 4, 2 mais 2, 1 mais 2. E se a gente olhar, é uma estrutura palindrômica, né, de acordo com os módulos, mas ela não é retrogradável. Então é o foco no módulo. Isso, quando eu realizei a análise, é mais algo que eu pensava, tá, então ele pensa em módulos do que ele pensa num ritmo que vai ser retrogradável em cima. Então, a partir disso, é que a gente começou a trabalhar computacionalmente. Isso. Aí, dada essa análise, essa situação de modelos, agora que a gente tem uma estrutura pronta para ser analisada, aplicada, o nosso interesse é conseguir validar a análise que a gente fez. A gente precisa ter algum método, algum meio de validação dessa análise. Porque a análise tem que servir a composição e não ao contrário, né? Então, dado esse pensamento, a ideia é, agora a gente já conseguiu analisar, a gente tem uma parte determinística dessa parte da análise. Ou seja, depois que o Cage escreveu, é aquilo e não tem mais como mudar, e a gente só vai realmente extrair conhecimento a partir daquilo. Mas se a gente voltar um pouco atrás, a gente precisa entender como que ele fez isso, ou de onde surgiu, por exemplo, de onde veio o motivo composicional dele. E por isso que eu vou trabalhar com essa parte da esquerda do nosso diagrama, onde a experiência e o livre território, né, vai entrar como análise para corroborar a validação do método que a gente extraiu. E como que isso vai ser feito? Vamos por passo, só para a gente entender como que a gente fez a construção matemática da validação dessa parte. Vamos trocar esse diagrama por esse diagrama aqui. Então a gente começou com o to begin do Cage, esse foi o nosso objeto de estudo e esse é o nosso ponto inicial. Ali no gráfico, então, a gente começa na composição. Dado isso, a gente realizou uma análise, uma definição de um método, que culminou na gente no modelo rítmico de acentuações que a gente mostrou agora há pouco. E o Cage, na época, vamos supor que ele realmente se muniu desse modelo, desse pensamento, e por um processo computacional, ele construiu um fluxo sonoro. E lógico, já como o Cage, vamos supor que ele não tinha muito claro o método que a gente analisou e extraiu dele, tem a experiência acoplada no modelo rítmico dele. Então, as experiências dele colaboraram para fazer toda essa construção do fluxo sonoro. Então, a minha parte matemática. O to begin já está feito, o modelo rítmico já está definido. Tem 3 coisas aqui que não estão bem definidas, que é a construção do fluxo sonoro, o que é isso para a gente matematicamente, o que seria a experiência e como seria dado o processo composicional. Antes de eu explicar isso tudo muito rápido, né, enfim, para ir com calma, a primeira coisa que eu vou definir vai ser como que a gente vai representar a construção de um fluxo sonoro.
Como isso a gente pode observar isso matematicamente? A minha proposta para esse trabalho seria observar o fluxo sonoro como fosse uma série temporal. Uma série temporal, de maneira bem resumida, é só você pensar em um monte de ponto, um monte de dado que você tem, só que agora ele está ordenado no tempo. Basicamente isso. Ele tem uma correlação temporal e isso tem tudo a ver com música, né? Então a gente tem realmente notas que são tão independentes no tempo e seguem um fluxo de um discurso. Bem, dado isso, como que vai ser a representação? A gente usou uma abordagem, né, baseada no model based, porque o modelo que a gente está usando vai definir nossa célula base de modelagem. Daí, o nosso foco é reproduzir o discurso da peça, conseguir reproduzir esse discurso. O discurso simplesmente vai ser dado pelo valor cumulativo, ou seja, a soma de todas as células bases daquele compasso, daquele tempo, ou da sua unidade mínima de análise. Dado isso, a implicação é que os valores, né, vão ser organizados temporalmente. Isso vai combinar numa série temporal que é dada pela equação aqui embaixo. Parece que seria mais simplesmente um somatório, realmente. Então, se a gente tem N músicos, vai ser a soma de todos os músicos da célula básica que estão produzindo no tempo T que eles estão trabalhando. Okay? Visualmente, para ficar mais claro. O que acontece é isso aqui. Nossa modelagem une a gente do processo que está ali em cima. Esse processo, se eu realizar a soma, por exemplo, 3, 3, 3, dá 12, meu primeiro ponto vai ser 12. A próxima mudança que a gente tiver, que é o 2, 3, 3, dá 11 e já tem uma decadência textural, que é a soma de cada densidade individual dos músicos. Dado isso, basicamente isso vai definir para a gente o que é o fluxo, né, o que é o fluxo de discurso, o fluxo sonoro que ele define. Então a gente já lidamos com uma das partes das três que eu falei que a gente não tinha definido. O que falta agora são essas duas, né, o processo composicional e a experiência. Antes de eu definir, já que o processo composicional depende da experiência, dadas as flechinhas, né, que dá para ver que um depende do outro, eu vou definir primeiro a experiência. A experiência é uma coisa muito incerta e aleatória, certo? Dado isso, esse conceito, eu vou me munir de conhecimentos da estatística para conseguir fazer essa modelização. E para mim, essa experiência, qual vai ser o final esperado. Então, em outras palavras, né, ele vai dar para a gente, essa estatística, vai dar os graus de liberdade que a gente precisa ter numa equação, numa função, não só matemática e estatística, né, para conseguir validar todo o processo composicional que a gente quer gerar. Para isso, o meu viés que eu propus foi realizar uma suavização da série temporal que a gente teve. Então, como vocês podem ver, aquela ali é a nossa original e a vermelha é a extraída. Eu usei um método de suavização de curvas, o que eu utilizei foi o Savitsky-Golay, que é uma das recomendadas, e ele basicamente vai suavizar uma curva que representa mais claramente todos os dados que eu tenho. Então é como se eu estivesse falando, então eu quero ter, por exemplo, nessa extração, quero ter uma introdução, vai ter uma decadência, onde eu vou começar a desenvolver até o clímax, e depois do clímax eu concluo. É basicamente isso que o discurso está me dizendo. E esse daqui já é referente ao To Begin do John Cage. Então basicamente é isso que eu preciso fazer. E por que eu chamo de viés? Porque eu posso modelar isso como eu quiser. Se eu altero a ordem, por exemplo, desse método que eu escolhi, as curvas já mudam. Se eu altero a janela de análise, ele também já altera, a curva muda muito. Então, isso realmente é um viés do compositor e é o resultado final que ele quer alcançar. Dado isso, se eu faço isso várias vezes, eu decido qual é a confiança que eu quero, o discurso final que eu quero produzir, eu consigo ter um intervalo de confiança, o qual vai me definir qual o grau de liberdade que eu posso assumir para a minha composição para alcançar o resultado final que eu quero, né? Então, essa aqui é basicamente a modelagem matemática que a gente vai usar e vai se unir para realizar toda a análise, né? E a aplicação que a gente está propondo. Então, enfim, já definimos experiências. O que falta agora é o processo computacional. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acredito que é uma parte muito densa de teoria, não dá o tempo, realmente não deixa explicar, mas eu juro que eu vou trazer um exemplo bem didático logo à frente. Então, o processo computacional, já que a gente está na matemática e na estatística, ele basicamente vai representar para a gente uma tomada de decisão. Então, eu estou compondo uma peça, eu preciso decidir como organizar as vozes, como cada instrumentista vai tocar e assim por diante. Então, do compositor é uma tomada de decisão. E além disso, o que a gente precisa assumir nesse processo, né? Que ele possui um aprendizado, ou seja, quem está compondo tem um conhecimento prévio, existe um raciocínio lógico associado a esse processo, para garantir todas as propriedades que você deseja ao final, e também existe uma descentralização,
onde ele, o próprio compositor, com a sua única experiência, trabalha, modeliza cada voz como bem entender. Né? Dado isso, a proposta simplesmente vai ser aplicar um algoritmo de aprendizado computacional, que é o aprendizado estatístico, e a gente vai usar aprendizado por reforço aqui. Basicamente, ele vai aprender cada vez que ele tenta. O raciocínio vai ser feito por um gerador de Monte Carlo, onde ele vai simular ações aleatórias para poder ver qual que é o resultado. Então, eu vou tentar, sei lá, aumentar a densidade de uma voz, para ver como que isso atua no meu resultado final, tentar outra. A realização vai ser feita por uma modelagem individualizada e independente. Basicamente, então, a gente teria como uma árvore de decisão, né? Essa árvore de decisão vai ser probabilística, então a tomada de decisão do compositor ele escolhe uma certa porcentagem fazer isso ou aquilo, ou enfim, isso seria o grau de liberdade dele, a indecisão de escolher entre uma coisa e outra. O aprendizado é dado pela modelagem de um MDP, que é um Markov Decision Process, que é a teoria markoviana, e o algoritmo de aprendizado é dado por uma alternativa do algoritmo do CT, que é Upper Confidence Threshold. Isso aqui, acho que são bem específicos, mas enfim. E a geração é feita pelo gerador de Monte Carlo. Parece meio abstrato, mas vamos lá. Então, vamos por exemplo mais claro, né? Então, basicamente, o resultado esperado é visualizar a reprodução e mimetização de um processo composicional associado ao método para avaliação da análise ou dos métodos associados. Como isso funciona, como que tudo isso aqui que eu falei faz algum sentido e como isso realmente ocorre visualmente. Vamos lá, tem uns desenhos aqui que podem ajudar a entender. Então, vamos imaginar que o compositor é como se fosse um maestro regendo e ele quer fazer uma peça com 4 musicistas, né? No caso do Cage, né, eram 4 percussionistas e ele estava escrevendo uma peça. A única coisa que ele tinha na cabeça, em mente, era o discurso final que ele queria descrever. E aqui pra gente seria o discurso que eu extraí. Dado que ele tem isso definido, o trabalho dele vai ser fazer com que os musicistas escolham, cada um por eles, nossa análise, né, a textura desejada, ou melhor, a célula de sustentação. Isso, a célula de sustentação desejada, para elaborar o discurso que ele tem na cabeça final. Então vamos supor que ele tenta, ele fala, beleza, o primeiro percussionista vou colocar o módulo 4, 3, 2, 4. Quando ele faz essa escolha, ele precisa avaliar agora. Ele já avaliou e pensou, 3 era diferente de 16, 16 era o discurso que ele esperava, a densidade que ele esperava para o discurso. E ele fala, não, preciso que isso aumente. Então ele precisa alterar o discurso uma coisa só e não individual, mas cada instrumentista é um instrumentista só. Então, ele vai lá, basicamente ele tem que mudar, né, tem que escolher a aproximação, seria mudar o módulo que ele está utilizando para fazer a música. Todos vão estar pensando, isso é um processo individual de cada um, e eles vão estar tocando, até que em algum momento ele vai fazer uma escolha certa, o discurso vai bater com o que o Cage quer, e ele vai ficar feliz. Basicamente isso aqui é uma ilustração básica de como ocorre o processo que eu estou propondo, por isso que também ele chama de uma jam estocástica, porque é realmente como se tivessem 4 musicistas, 4 simulacros, tocando ao mesmo tempo, tentando reproduzir o discurso e validar a análise que a gente fez. Então, basicamente, a gente espera, né, que uma mimetização do discurso, né, um discurso aqui da mimetização seria compreender um processo de planejamento de uma decisão temporal e necessitar somente do conhecimento sobre a forma do discurso final desejado. O Jam nosso funciona sobre as mesmas bases, também isso é uma forma lúdica de ver tudo o que está acontecendo, mas ao final a gente quer tentar realmente reproduzir esse processo de composição. Então, é bem como uma música, uma experimentação ainda, seria como uma prática de uma improvisação livre, né? E a única coisa que vocês sabem antes da improvisação livre é que vocês têm que cumprir um discurso textural. Então os musicistas vão, o computador, o instrumentista virtual, todos vão, a partir dessa reflexão, eles vão conferir os dados que tem sobre o que os outros estão fazendo, sobre o que ele fez, para chegar nesse discurso, né? Aqui a gente tem alguns dos gráficos que a gente plotou sobre o discurso, sobre o que o computador estava gerando. Já é muito próximo do discurso que a gente extraiu da análise, né? Aqui, todos eles. E o melhor que a gente teve foi o gráfico 5, que é o mais próximo dentro da janela que a gente estabeleceu. Então ali eu faço a mesma coisa, ali já é a partitura escrita, né? A gente pegou os dados, eu escrevi a partitura e fiz essa tabela rítmica. Tabela rítmica não expliquei direito, mas é a situação, né? Então ali é uma quintina. Daí tem embaixo ali, são 3 colcheias, 2 colcheias. E então, o grande, né, para concluir assim, né, o resultado nosso seria uma mímese, mas não é uma validação do método e não uma cópia de John Cage, né? Então, para isso, para finalizar também,
Eu fiz 2 áudios, um com a peça original e uma com o que o computador fez de acordo com o método que a gente estabeleceu pela análise, né? Então aqui é a original. Vai verificar. O áudio tá ligado? Você tem que tocar direto, né? Não, peraí. A gente até testou o trabalho. Deixa eu deixar a caixa. Deixa eu ver se. Aqui vai. Aí depois eu volto para a partitura. Eu acho que ele viu um do take mesmo, o primeiro movimento. Depois que tem a quebra, né? Ele vai trabalhar mais politicamente com essas vozes saltando, né? E agora é uma fixação, né? Essa de queijo. Esse aqui foi o que o computador deu pra gente a partir desse método, né? Lembrando que o computador ele só extrai um discurso, o qual você consegue pegar a tabela rítmica, e aí cabe ao compositor, né, se munir disso e ajustar, enfim, a partitura como quiser. Aqui a gente não fez nenhum ajuste, a gente literalmente pegou os dados e jogou lá para o computador dizer. Então já é uma sessão menos densa do que a primeira do queijo, mas que ainda vai trabalhar sobre essa aula simples. Faz a troca, também a quebra de textura para entrar na segunda sessão, no passo 6 também. Aí nessa segunda sessão que o computador definiu, ele vai inserir esse ostinato numa quintina que vai até o final da peça. Começar a fazer uma pergunta e resposta, de acordo com os discursos que a gente tinha estabelecido. A gente já caminhando para o final da peça. Então ele vai pensar. E o que a gente achou mais interessante, o computador definiu que a última nota dos instrumentos são juntas, né? Então eu vou responder. Muito bonitinho. Então, daí só para finalizar, então, só para as conclusões. Nossa, passagem. Então a gente pode só checar a partitura, né? Ali no compasso 6 tem essa quebra, né? Então aqui, nesse compasso, a gente tem essa quebra textural. Aqui ele vai trabalhar com uma densidade que já vai se reduzindo até o momento que ele vai filtrar a voz rapidamente aqui e depois vai construir mais politicamente pelo discurso um discurso de pergunta e resposta, né? Então, a partir disso. Então, o que a gente tirou como conclusão é que é um método válido, porque soa como uma peça, mesmo que sejam só dados de um compositor. Então, literalmente constrói algum tipo de discurso. Foi muito interessante isso, tratar esse tipo de análise com a computação, porque sempre foi muito engraçado daí ver meu irmão falando sobre composição, só que por um viés extremamente matemático. E a gente acredita que esse tipo de implicações tem implicações tanto composicionais para validação de métodos, quanto aplicações pedagógicas em si, quanto uma discussão mais afevorada acerca dessa união música e matemática. Então, muito obrigado, e era isso que a gente tinha como proposta. Temos 10 minutos para... 5 minutos para perguntas.
Alguém tem alguma pergunta? Talvez uma Tá, então, João e Eu Flávio. vi o princípio de você falando sobre Monte Carlo. Jogo. Sim. Vem daí o nome, talvez. Qual, desculpa? Vem daí o nome, talvez. Pode, talvez. A teoria de Monte Carlo é realmente muito aplicada na estatística, né, mas é muito aplicada em jogos porque a gente consegue fazer uma modelagem realmente de um jogo. Né? Então, a gente tem a teoria de jogos, por exemplo, na matemática, que define vários cenários. Isso aqui é um jogo cooperativo, na verdade. No fundo, assim, se a gente parar para analisar, é um jogo cooperativo, onde são 4 musicistas tentando cooperar para construir o discurso final desejado. E isso é totalmente probabilístico. Mas, não sei se eu entendi a pergunta assim, muito certo, mas realmente é um jogo e a modelagem é essa, é uma modelagem estatística. Isso acaba e de novo, a vantagem de modelar estatisticamente é que ele deixa de ser um processo determinístico, né? Então não é uma função que tem um domínio e dá uma imagem que já... Se fosse assim, a gente só ia reproduzir o mesmo música que o Cage. Quando a gente usa esse mundo de Monte Carlo, de coisas estatísticas, a gente consegue criar os graus de verdade que a gente entende, para garantir ainda a questão da melodia tá correta, enfim, ter o resultado esperado. Flávio? Eu queria comentar assim que achei interessante o fato de que é uma proposta muito próxima, por exemplo, do que o Fuchs pensou lá em 1725, porque o que o Fuchs faz é realmente estabelecer um método e extrai um conjunto de regras da obra do Palestrina, mas é um conjunto de regras, ao mesmo tempo que aproxima do estilo, ele renova e no exercício do método você tem liberdade para compor coisas que não são do Palestrina e que conseguem, inclusive, se distanciar um pouco do estilo do Palestrina. Algumas questões só que eu colocaria como reflexão. Vocês utilizaram por umas 3 ou 4 vezes a frase "o compositor sabe o resultado final". Isso acontece. Muitas vezes o resultado final ele vai se construindo à frente do compositor à medida que ele vai desencadeando o processo. O caso do Cage é bastante interessante porque ele tem um papel extremamente importante na história da música como compositor de métodos determinísticos. E ele tentou colocar um peso numa outra balança, que é o aleatorismo, para compensar esse determinismo com indeterminação, que abre um campo extraordinário na matemática exatamente para a coisa da probabilidade estatística. Acho que uma das frases mais referências que a gente teve foi o cara definiu falar que o Cage era extremamente rígido, né, o determinismo, só que ainda tinha algumas passagens que fazia que ele não entendia, porque tinha um tom de indeterminismo, sabe, meio aleatório, assim. Isso. Não estava repetido, né? Tem uma referência, acho que ele estava lendo, que ele fala que o Cage era extremamente rígido com a matemática. O Cage, isso. E uma dúvida que eu fiquei é se nesse processo vocês levaram em conta, porque vocês estão partindo de uma composição pronta, né? Mas parece que entra também na análise de vocês a performance propriamente dita. Sim. A performance que você diz da reprodução. A execução da música. Para nós compositores, eu diria assim, você tem 2 estágios. A composição e daqui para frente a performance. Me pareceu que na análise de vocês a performance também entra com... Sim, totalmente. Porque foi muito boa a sua colocação, porque traz muitas coisas assim. A primeira relação com essa coisa do Fuchs, acho que até mesmo do Dice Game, do Mozart, né, para compor minuetos, né? Sim. Acho que é. Então, Jogos de dados. Jogando dados, então, tipo, eu acho que tem uma correlação muito forte, assim, a questão do método, né? Mas essa questão que meu irmão colocou, que foi tipo, a gente não precisa tentar copiar, fazer uma nova livre music igual o computador reproduzir, né? Essa questão da experiência, que é literalmente isso de estar em contato com o material, né? Acho que o Rodrigo Lima, lá de São Paulo, né, em algumas conversas com ele traz muito essa ideia de que o material influencia muito o compositor, né? E eu concordo totalmente, assim. João, pergunta. Não é que o material influencia o compositor. Sim. O compositor nunca sabe o que é. Isso. O maior erro de quem não é compositor é achar que o compositor sabe o que é. O compositor só quer uma coisa, terminar a música e a única coisa que ele sabe que é isso. Agora, não existe composição pré-determinada. E aí então tem uma
crítica ao modelo, que é a experiência. O que é um método? Um método é alguma coisa da qual a experiência faz parte. Não existe métodos científico ou artístico, ou coisa que não tenha um elemento experimental. Né? Sim. É por definição parte do método. É por isso que a gente até tirou a experiência sai de dentro do método. Não, ele faz parte do método. O método é experimental sempre, não existe. Porque senão você congela o conhecimento. Exato, você, sim. né? Qualquer coisa qualquer método que não tenha engolisse numa coisa, não é um método nesse sentido que a gente está falando aqui. Né? Tem que ter alguma coisa experimental sempre dentro do próprio método. Para abrir alguma janela, senão você não mas contrapondo só a questão do musicista, do compositor saber o que ele quer de verdade, a gente mesmo pensando nesse ponto foi o que fez a gente abrir aquele grau de verdade, né? Então, é mais ou menos uma ideia do discurso que ele quer ter, só que tem uma linha vermelha em volta que fala, você pode atuar daqui para cá como você quiser, sabe? Eu digo que o método compositor é o e se. Exatamente. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E eu tenho multiplicado sinônimos Esse é o disso. método. Ok. Então, eu diria isso. Maravilha. Obrigado. A apresentação do Gabriel Dávia, da UNILA, incorporando os gêneros da música popular latino-americana ao ensino da forma musical. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui, podendo apresentar novamente o tema. Bom, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo com o professor Gabriel Ferrão. Bom, eu ia dizer infelizmente, mas na verdade, felizmente, não por conta do congresso, obviamente, ele não pôde estar aqui, ele acabou de ter o seu segundo filho, então ele Você é Mária? Eu sou Mária. Se apresenta. Você é meu editor do Boletim. Não conhecia você pessoalmente? Não. Não lembro, mas alguma vez nós estivemos juntos na conversa? Já na Salvador, mas tudo bem. Ah, bom, mas aí no congresso um monte de gente de lembrar todo mundo. Bom, esse trabalho nasceu de um desafio pedagógico que nasce dentro do curso de música da UNILA. A UNILA, não sei se todos aqui conhecem, é uma universidade jovem, é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A proposta é termos 50% de alunos brasileiros e 50% de alunos estrangeiros. Da mesma forma, 50% de professores brasileiros e 50% de professores estrangeiros. Então, o nosso curso de música tem dois propósitos que se diferenciam da maioria dos cursos de música do Brasil, eu diria. Um deles é a tentativa de integrar o ensino da música popular e da música erudita. Então não é só música popular e nem só música erudita, é tentar realmente ter um curso híbrido, que é uma dor de cabeça para a gente. No bom sentido. E a segunda é que a gente tem alguma ênfase no repertório latino-americano. Então, daí, com as disciplinas de análise musical, a gente tem sempre essas questões, como lidar então com essas questões, e uma das primeiras questões que surge é qual seria a ferramenta analítica ideal nesse caso, e obviamente que não existe, pelo menos por enquanto, né? É uma escolha que a gente tem que fazer, e por estar tratando, bom, a gente resolveu escolher então, a gente teria algumas opções. A primeira seria tentar desenvolver uma nova teoria para dar conta de todo esse repertório, que não faz sentido, eu acho, devido a algumas possibilidades que a gente tem disponíveis. Uma delas, a teoria das funções formais, de William Kaplan. E aí a gente entra numa questão, porque Kaplan trabalha com um repertório bem específico, mas o que a gente tem percebido é que a música popular, para análise de música popular, o que se faz mais necessário que a gente possa explicar, pelo menos do ponto de vista formal, são as relações de estruturas temáticas. A música popular geralmente não vai trabalhar com formas tão grandes, então a teoria do Kaplan nos pareceu a mais adequada nesse momento. Bom, então, e esse desafio pedagógico, então, nesse momento que a gente optou pela teoria do Kaplan, se tornou um desafio teórico, porque a gente percebeu que em muitas situações a teoria do Kaplan não era realmente capaz de revelar o que a peça estava nos dizendo.
Então a gente percebeu que a ferramenta deveria ser adaptada em diversos momentos e a gente percebeu duas etapas nesse processo. A primeira é a gente precisava de desenvolver um grupo de conceitos e considerar novas possibilidades dentro da teoria. E, obviamente, uma segunda etapa onde esses conceitos deveriam ser aplicados seletivamente a cada um dos gêneros, considerando sempre as normas e convenções de cada gênero. Não é que todos esses conceitos, então, estariam disponíveis, né, dentro do estilo do gênero, então, já que cada gênero tem o seu próprio estilo, a gente precisaria selecionar. Eu coloco aqui o trabalho do Steven van der Mortel, que foi publicado em 2017, sobre as aberturas no período romântico, e ele faz essa colocação, eu acho interessante essa colocação que ele faz, que talvez o estudo da forma musical, mesmo período clássico e romântico, deveria ser compartimentalizado por gêneros. Bom, para essa apresentação eu trouxe 3 exemplos, um é do tango, um do choro e um da samba. É mais uma ilustração de como a gente tem trabalhado e como a gente tem tentado fazer essas adaptações. O primeiro exemplo é um tango, Assuma Restar. A gente pode ouvir. Todos em inglês aqui, eu acredito que todos vão poder seguir mesmo assim. Esse trabalho, uma versão desse trabalho vai ser publicada na Routledge Companion to Music Theory Pedagogy, agora no final desse ano, e alguns desses exemplos já foram retirados de lá. Bom, como a gente pode notar, a teoria do Kaplan aparentemente dá conta de explicar o que está acontecendo nessa peça. A gente está chamando de um híbrido composto. Um híbrido composto formado por uma apresentação composta seguido de consequente composto. A gente pode dar uma olhada nesse diagrama formal, onde a gente percebe que a apresentação composta, nesse caso formada por uma ideia básica composta, seguida da repetição aqui como statement and response, né, o que o Kaplan vai chamar, uma repetição da ideia básica composta, e seguida então por um consequente composto, de novo ideia básica composta, agora seguida por uma frase cadencial. Kaplan ele cita esse híbrido no seu livro, mas ele não discute, porque o que ele vai dizer é que a redundância melódica desse tipo temático quase que inviabiliza, né, a sua utilização. Compositores, pelo menos no período clássico, é interessante então notar que no período clássico esse tipo temático, se utilizado, ele é pouquíssimo utilizado. Agora, porque de fato gera uma grande redundância melódica. Então, mas por outro lado ele é muito utilizado na música popular, principalmente por sua relação próxima com o período, de alguma forma, né? Um período composto, que foi herdado das danças de salão no século XIX. Tudo bem? Agora, dentro desse híbrido, vocês veem como é um híbrido composto, a gente tem a possibilidade de a gente tem uma ideia básica composta formada por ideia básica seguida de ideia contrastante. Essa seria a oportunidade do compositor de criar alguma variação melódica, correto? Mas a gente pode notar que a ideia contrastante é quase que uma repetição ou uma micro variação da ideia básica. Eu, inclusive, reconstruí esse trecho para mostrar como de fato faria diferença. O compositor poderia ter inovado nesse ponto. A gente teria ideia contrastante, perdão, tenho que cantar.
Então esse ponto da redundância melódica, eu e o professor Gabriel Ferrão começamos a perceber que é comum na música popular e que é muito difícil, então, a gente conseguir explicar todas essas micro-variações apenas com essa oposição binária de ideia básica e ideia contrastante. Então, se a gente pensar um contínuo, a gente teria ideia básica de um lado e a ideia contrastante traria o contraste, mas a gente tem todo esse espaço aqui central, onde a gente teria várias outras possibilidades. A gente tem trabalhado com alguns termos, por exemplo, a ideia básica desenvolvida ou apresentação desarrollada. O professor Alejandro Martínez, que vai apresentar o seu livro amanhã, ele sugere esse termo, né? Que seria uma apresentação ou uma ideia básica que apresenta o seu motivo principal e desenvolve esse motivo principal. Então a gente teria algumas versões de variações dessa ideia básica que a gente não precisaria, que não implicariam necessariamente num contraste, mas que implicariam em algum processo de desenvolvimento. Então esse é o primeiro, um dos pontos, né, que precisariam de talvez um refinamento. E aí a gente tem alguns pontos que são característicos dessa forma, que Kaplan obviamente não vai tratar, mas a gente tem um ponto de mutação, a gente tem chamado de ponto de mutação melódica e harmônica, que geralmente prepara a progressão cadencial. Ela geralmente acontece no terceiro ou no quarto compasso do consequente composto, ou seja, na repetição da retomada da função inicial, como a gente tem ali. E ela prepara a função cadencial, geralmente preparando a subdominante que dá início à progressão cadencial. Vamos ouvir novamente. Nesse caso, estaria aqui, segundo compasso da função inicial, terceiro compasso, perdão, da função inicial, preparando a chegada da subdominante. E aí a gente chega na progressão cadencial. Kaplan propõe como modelo para a progressão, que ele chama de progressão cadencial expandida. Essa progressão é primeiro grau de primeira inversão, segundo grau de segunda inversão, cadencial 6/4 e primeiro, cada um ocupando um compasso completo. Interessante que na música popular, principalmente essa que tem grande influência da música de salão do século XIX, a música popular herda uma outra progressão cadencial expandida, que é justamente essa, do século XIX, que também é formada por 4 momentos, geralmente um compasso para cada um desses momentos, sendo que no primeiro a gente tem a função de subdominante, no segundo, um primeiro grau, que seria uma adequação, correto? Da ordem, né? Da disposição, na verdade, da progressão que Kaplan, da progressão do período clássico. No próximo é o 5º grau e no último o 1º grau. Um ponto interessante aqui é o tratamento menos rigoroso, menos criterioso desse 5º grau, que no repertório clássico é sempre tratado como cadencial 6/4, e no repertório popular, em geral, ele vai aparecer em posição fundamental. E o que afeta, obviamente, é a sua função harmônica e sintática. Então, por isso que eu opto pelos termos, pelas funções harmônicas, e não vou usar o que Kaplan propõe, que seria tônica, pré-dominante, dominante, tônica. Se a gente só arrastasse tudo para o compasso anterior, a gente teria pré-dominante, dominante com cadencial 6/4 e tônica, mas eu diria que tudo isso depende de cada caso, a organização sintática depende de cada caso, e por isso eu opto pelo mais imparcial, 1º grau, 3º grau e 5º grau da tríade de tônica. Ali o segundo compasso é 6/4 ou é simplesmente fundamental? Não entendi isso daí. Aqui?
Aqui geralmente é posição fundamental, mas muitas vezes aparece 6/4 também. Tá, muda tudo. Muda tudo, exatamente. Mas é por isso que eu optei por 1, 3 e 5, porque é tratado com muita flexibilidade esse ponto. Não é pensado estritamente como vai ser sempre 6/4. Próximo exemplo, agora passando para o choro, para a gente ver algumas relações entre os dois gêneros. Vamos ouvir. Ok. Bom, de novo, trata-se de um híbrido composto, formado por antecedente composto e o choro, bom, e seguido por uma continuação de 8 compassos. Kaplan prefere não dizer continuação composta, porque ele diz que o processo de continuação pode implicar nessa extensão. Então ele vai dizer continuação de 8 compassos, formada por um processo de continuação, segmentação nesse caso, e sequência, 2 mais 2, finalizada por uma frase cadencial. De novo, apesar dessa forma se parecer um pouco com o que Kaplan, com um dos modelos que Kaplan vai apresentar nas formas binárias, não é uma forma binária, é um híbrido composto que ele não discute. E a gente pode então pensar nas suas características primeiro, nesse caso agora, o inverso do que a gente teve no outro exemplo. Aqui a possibilidade de variação melódica é muito grande. O que a gente tem, principalmente da forma como se organiza, uma função inicial, seguida de continuação, seguida de uma outra continuação e frase cadencial. Mas na verdade o que Pixinguinha faz nesse caso é manter a coerência melódica, principalmente na primeira seção. Bom, primeiro pelo uso das semicolcheias e depois pelo o tipo temático, que é uma sentença, nesse caso, apresentação mais continuação, e a gente tem ideia básica, repetição e continuação. Ponto de mutação melódica, e aqui é como se ele fosse trazido do final, que a gente teria a função inicial, no outro exemplo, para o início dessa função. Obviamente que gerando uma nova estrutura temática, uma continuação aqui, evitando o consequente. E a gente tem aqui, de novo, uma frase cadencial elaborada, onde o quinto grau é elaborado pelo seu próprio quinto. É interessante notar a relação, então, com as expectativas, por isso que eu toquei nesse assunto, que talvez as escolhas que a gente tem que fazer de que procedimentos devem ser utilizados em um ou em outro gênero tem a ver com as expectativas e com as normas e convenções de cada um dos gêneros. No choro, o período composto é a estrutura temática mais comum. Período de 16 compassos, né? E dentro da teoria de Kaplan seria um período composto. É o que Rebukowski e Darcy chamariam first level default dentro dessa categoria. Ele tem algumas categorias, ele tem algumas características principais, que são o uso de uma cadência forte no compasso 8, seguido de uma cadência, uma cadência fraca sintaticamente e uma cadência forte no final, a recapitulação da ideia básica. Sempre possui um ponto de mutação melódica e uma frase cadencial. Agora, Pixinguinha opta por usar antecedente composto mais uma continuação de 8 compassos nesse caso, e eu diria que que geralmente essa forma é uma surpresa para o ouvinte, porque o ouvinte que realmente conhece o estilo, está esperando, seria a principal opção dentro do gênero, e eu acredito que o Pixinguinha estava assim, jogando com a expectativa do ouvinte, e está, né, em vários... Por outro lado, essa não seria, Rebukowski e Darcy, eles elencam as possibilidades dentro de um gênero como o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e aquelas realizações pouco comuns eles vão chamar de deformações. Eu não diria que essa é uma deformação, mas eu diria que é uma segunda opção dentro da constelação de opções aí que o compositor teria. Deformação com estilo clássico, né? Esse é o problema. Dentro do estilo, como você falou. Exatamente.
Assim é como a peça se escreveria como um consequente, onde a gente tem esse seria o consequente, o período composto. Último exemplo, Agitando Pañuelos, uma samba argentina. No olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar, agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar. Bom, a forma da samba segue geralmente esse modelo, onde a gente tem uma função inicial, nesse caso uma ideia básica composta, como a gente acabou de ver ali, uma primeira continuação, seguida de uma segunda continuação, né? Uma forma de 12 compassos que parece ter alguma relação com a forma sentença, correta? Onde a gente teria uma função inicial de 4 compassos, mais seguida de continuação, ou com um híbrido, né? Ideia básica composta mais continuação. A grande questão aqui, voltando para as questões das normas e convenções, o ouvinte acostumado e conhecedor da samba vai saber que essa continuação deve sempre acontecer. Então a forma de fato da primeira parte, né, o primeiro estrofe, a forma de fato tem 12 compassos e não 8 mais 4, que é o que a teoria de Kaplan proporia nesse caso, correto? Onde a gente teria uma sentença, mais a repetição dessa continuação. A gente pode, obviamente, pensar sobre a função dessa segunda continuação, e ela vai ter ela geralmente vai ter uma função mais retórica que sintática, com isso eu estou de acordo, mas ela está sempre presente, às vezes repetindo uma repetição idêntica, às vezes como variação dessa primeira continuação. Um último detalhe que a gente vê na samba é a equivalência entre a cadência autêntica perfeita e a cadência autêntica imperfeita. No período clássico, geralmente, se a gente espera uma cadência autêntica perfeita e atinge uma cadência imperfeita, a cadência autêntica imperfeita, esse procedimento tem um impacto na forma, não é? E o que geraria geralmente um novo processo cadencial até que a gente atinja a cadência autêntica perfeita. Na samba, as duas são tratadas de formas equivalentes, então o que eu quero dizer é que a cadência autêntica imperfeita ela pode finalizar sessões sem nenhum problema, é uma cadência como a outra. Eu acredito que elas tenham sim, sirvam papéis retóricos distintos, mas do ponto de vista sintático, de novo, ela é tão forte quanto a cadência autêntica perfeita para encerrar uma sessão. Bom, para terminar, algumas considerações. Primeiro, acredito que essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo e mais... essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo nos revelou alguns tipos temáticos pouco discutidos e nos mostrou como esses tipos temáticos podem ser comuns em outros repertórios que não o repertório clássico. Nos chamou a atenção para essa questão da redundância melódica que Kaplan vai discutir nos seus exemplos, mas principalmente pela necessidade, talvez, de a música popular ter outras categorias para identificação de variações menores. Porque, isso foi algo que eu pensei durante um tempo, obviamente que a música popular muitas vezes serve uma função e muitas vezes ela está sob a função do texto também. Então acho que o texto tem um grande impacto na decisão da condução do material melódico. A outra característica que tem um grande impacto é quando ela é feita para dança, quando ela é composta para dança, a gente precisa dessa reiteração motívica. Ainda assim, geralmente essas repetições contêm microvariações que talvez valha a pena serem consideradas. Progressão cadencial expandida, essa nova
nova, mas diferente de Capri, né? Progressão, equivalência sintática entre cadências e, obviamente, a adequação ao conjunto de normas e convenções de cada gênero. Então, esse é um trabalho mais geral, onde eu tento apresentar, né, como essas normas, como esses procedimentos se adequam a um gênero ou a outro. Por exemplo, a cadência autêntica imperfeita no choro, ela geralmente não serve como fechamento de uma sessão completa. Ela vai servir como a última cadência do antecedente, por exemplo, mas raramente, eu não lembro de nenhum exemplo, ela vai servir como fechamento do consequente. Bom, e essa ferramenta, a gente acredita que o uso de uma só ferramenta ampliada dessa forma, ela permite considerações musicológicas mais amplas no sentido de comparação entre gêneros, facilita a comparação, e é por isso que a gente não quis, porque essa era outra possibilidade, a gente usar uma teoria para cada um dos gêneros. Cada um desses gêneros tem a sua própria teoria, mesmo que seja aquela utilizada pelos intérpretes, né? E a gente achou que seria mais adequado e mais produtivo dessa forma, usar uma só teoria e modificá-la. Muito obrigado. Essas são as referências. Desculpe, eu vou usar bastante palpite aí, porque essa é a minha disciplina. Essa disciplina que eu estou há 20 anos. Eu acho que vocês estão fazendo uma opção de coisa. O Capri é uma ótima referência, mas ele não é o começo da coisa. A teoria de fraseologia data do século XIX, rima trator extensamente. Ele apenas ficou assim como o cara que reformou o prêmio, então é uma grande teoria, mas não é, ele está repetindo coisa que já foi falada há muito tempo, né? Não tem muita coisa nova na teoria dele, né? O deslocamento do estilo clássico, o livro dele é estilo clássico vienense, mas nem vale para o português da mesma época, né? E na cabeça dele, Beethoven. certo? Mozart, Haydn e Beethoven. Aliás, ele falou isso, que é exatamente. Por quê? Porque ele parte de uma base de dados para extrair de um modelo, tá certo? Então ele é uma teoria de modelagem, mas, enfim, música alemã. Entretanto, isso tem uma universalidade óbvia, né? Quer dizer, não é... Por quê? Porque a música tonal, a estrutura, na verdade, não é apenas ela é totalmente vinculada ao problema da sintaxe tonal e vai lidar com o Ledau Jackendorf, que vai fazer a mesma coisa, agora olhando não do ponto de vista da formal, mas do ponto de vista sintático, né? Então, a primeira coisa que é fundamental nessas análises: repetição não é elemento estrutural, é elemento retórico. Então, volta ao teu problema 3 aí, teu caso 3. A samba. Teu conjunto, a continuação 1 e a continuação 2 são exatamente iguais. Então elas não são estruturais, elas são retóricas. A continuação não é mera retórica, a música já terminou. Sim. Tá? Isso tem exemplos às dúzias no estilo clássico. Posso citar Mozart e Beethoven, etc., que fazem isso continuamente. Então, não é... Você está achando uma estrutura aí de 3 partes que não faz parte da teoria, tá certo? Se você vai aplicar o Capri... Sim, não faz. Não faz parte. Mas o que eu estou dizendo é que sim, essa forma se aproxima, eu concordo, essa é uma repetição e ela só tem função retórica. Retórica, então claro, a música termina ali e ela é uma sentença. Sim. B1, continuação, sim, depois a cadência acabou. Mas o meu ponto é que a gente não pode tomar sentença como norma nesse caso, porque o ouvinte da samba está esperando essa repetição. Mas isso não está no período clássico, muitas vezes está esperando também. Isso é um problema retórico, não é um problema formal. Tá? É uma opção dentro do período clássico também você ter a repetição. Sim, é uma opção, mas na samba não é uma opção. Tá, mas... Claro, tudo é uma opção, mas é a norma, Mas não é um problema estrutural, é um problema retórico, é um problema de retórico. estilo. Sim. É um problema de estilo, não é um problema de estrutura. Repetição, porque se você vai considerar a repetição como coisa, aí você tem que considerar o ritornello como parte da estrutura, você vai ter que considerar, enfim,
Aí a coisa fica explosiva do ponto de vista. A gente, quando a gente estrutura, você elimina alguma coisa. Né? Então eu diria que esse é um. Segundo, a necessidade de uma cadência autêntica perfeita a terminar uma música também não vale nunca para o estilo clássico. Você tem toneladas de música que terminam em cadências imperfeitas, tá certo? Fraseologicamente, mesmo sessões de música. Então, não seria justificativa para você ter esse coisa. Então, o outro problema que eu vejo é que vocês estão tentando fazer colocar como uma questão fora como se fosse uma coisa nova, alguma coisa que faz parte de uma tradição absolutamente consolidada. Né? Todo esse repertório é repertório que tem raízes europeias muito claras. Tá? Se você vai para os Andes e vai pegar a música zampona, coisa aí, tudo bem. Aí a gente pode até pensar em novos modelos estruturais, mas nisso tudo que você mostrou aqui é obra. Tá? Sim, claro. Então todos os modelos são os mesmos. Tá? É o mesmo modo de pensar dos modelos europeus. Tá? Sim. E aí tem que ser bem estrito dentro se vai usar uma teoria para dar conta do europeu, tem que usar ela de maneira estrita. Enfim, essa é a minha opinião. Tá? Desculpe. Não, imagina, para isso na teoria. Agora, os outros dois exemplos são muito bons, principalmente o Cristianinha, um ótimo exemplo. Ali sim, aí eu vou fazer o elogio, ali sim tem uma coisa que difere, e você acertou, é uma opção de um compositor inteligente e criativo que não está desviando o modelo, que está criando uma distorção do modelo com propósitos composicionais, está muito claro ali. Ali eu acho que ali nota 10 para os achados são precisos. Tá? E quanto à questão quanto à questão da ideia básica e ideia contrastante, qual o valor disso? Qual caso? Esse, por exemplo, as outras possibilidades que a gente teria entre a ideia básica e a ideia contrastante. Se vale a pena investir? Eu não sei dizer. Só pensar isso aí. Vou chutar para você alguma coisa. É engraçado porque eu dou aula de formas também, né, há muito tempo e trabalho muito. Então eu teria algumas sugestões depois, mas a gente está com... Não, adoraria saber. Vamos começar, por favor. O Flávio também tem depois sugestões, mas eu vou pedir para deixar para depois, senão a gente vai... Né? Obrigado. Júnior como referência para a numeração. E existem, trata-se de um assunto muito interessante na pesquisa atual. Né? O trabalho de Zarlino é um grande referencial para relações de música e matemática, né? E obviamente ele influenciou muitos tratadistas da época, como Tegrini e Artusi, e teve críticas também, principalmente de Vincenzo Galilei. E essa é uma história que já tem sido há muito tempo contada, mas a influência de Zarlino ela acaba dominando a história da teoria musical ao longo dos séculos 17 e 18. Se a gente pegar os teóricos da época, eles vão dar preferência à argumentação do Zarlino. Né? Trabalhos atuais, como o da Carla Bromberg, eles fazem um estudo de cunho mais filosófico, deixando de lado, na verdade, o aprimoramento na questão matemática propriamente dita desse tratado. Então, é aí que eu vi um modelo interessante a ser estudado, né?
mesmo porque há muita controvérsia no que Zarlino utiliza como demonstração matemática e o que é operação matemática para nós hoje. Então, a gente precisa começar entendendo o que são gêneros e espécies de proporção aritmética, e essa doutrina ela é transmitida por Boécio, né? Ela é desenvolvida na Antiguidade Clássica e trata-se de uma forma de compreender porções desiguais. Se eu tenho porções iguais, elas são iguais e pronto. Se elas não são iguais, o quanto elas não são iguais e como elas não são iguais. É disso que se trata aqui. Então nós temos 5 características que são multiplex superparticular, superpartiente, multiplicity e superparticular e multiplex superpartens. O entendimento disso é o seguinte: o primeiro gênero trata-se de uma proporção que é o dobro da outra. A gente pode imaginar, por exemplo, nós temos um dobro. Proporção superparticular é aquela em que eu tenho a descrição aqui de Boécio é muito boa. O maior contém o menor uma única vez, mais uma alíquota unitária. Então a proporção de 3 para 2 serve para representar isso, tanto quanto a proporção 4 para 3, 5 para 4, 6 para 5 e daí por diante. O gênero superpartiente é quando o maior, além de conter esse menor uma vez, ele contém alíquotas múltiplas. Então seria a diferença entre as proporções 6 para 5 e 7 para 5. 7 para 5 tem 2 alíquotas, enquanto 6 para 5 tem uma única alíquota. 2 outros gêneros, eles compreendem que essa proporção maior ela pode englobar mais do que uma vez a menor e, além disso, uma alíquota ou mais do que uma alíquota. Autores diversos utilizaram essa doutrina ao longo do período medieval até o Renascimento, e aqui eu estou listando alguns, obviamente existem outros, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia do quanto essa doutrina já foi utilizada, ou seja, ela não era uma novidade quando Zarlino apresentou-a no Institutione Harmonica. O tipo de categorização dessas proporções é muito interessante. Ele utiliza essas relações já expostas, né? Ou seja, os 5 gêneros e as suas características, ou o que Zarlino chama de denominatore, para colocar em proporções complexas. Super e partiente referem-se ao numerador e ao divisor de uma dada proporção. E faria menção a níveis de dobro, tanto quanto para n e d eu teria unidades altera como 2, terça, 4. Eles funcionam como afixos e dá para entender bem a hora que a gente aplica isso. Aqui eu tenho uns detalhes que acho que não vale mais a pena a gente ir direto para os exemplos, onde a gente encontra, por exemplo, as espécies múltiplas. Então, proporções de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, elas são duplas, triplas, quádruplas, quíntuplas, né? E aqui a gente tem na fórmula a utilização de um número inteiro para o denominador, dupla, tripla e quádrupla
no caso do I da fórmula, e o restante da fórmula simplesmente não se aplica. Então eu vou ter, conforme eu vou passando de um gênero para outro, utilização de parte dessa fórmula ou não. Aqui nós temos razões dos intervalos simples ou compostos, e aqui a nomenclatura atual. Portanto, a proporção 2 para 1 ela está relacionada com a oitava justa, 3 para 1 com a quinta composta, 4 para 1 com a dupla oitava e daí por diante. Agora a gente chega no segundo gênero, que é o superparticulares. Ele é caracterizado por um prefixo sesqui em cada nomenclatura, e aqui a gente vai encontrar os nossos atuais intervalos de quinta justa, quarta justa, terça, maior e menor, segunda maior, e ela se divide em duas, a segunda o tono maggiore e menor. As proporções sesquialteras, entre outras, elas têm essa característica de dois números seguidos, né? E são bastante importantes, fundamentais para os cálculos que eu vou demonstrar mais adiante. Bom, aqui nós temos outros 3 gêneros, então o superpartiente, onde nós temos uma nomenclatura mais complexa para os intervalos de sexta, maior e menor. No caso, a sexta maior é superbipartiente terça. E é estranho quando a gente pensa, poxa, como que esse nome complexo se refere àquele intervalo, né? O importante é nós desmembrarmos essa relação de 5 para 3, que é a relação de sexta maior, em uma unidade, que seria um número inteiro, e o restante que seria 2/3. Quando a gente faz isso, nós temos as relações de terça, que é o denominador atual, bi, que seria a quantidade de alíquotas, e nada como prefixo, porque eu só tenho uma unidade como denominadora dessa fração. Do mesmo modo, eu aplico para a décima maior, nono maior e décima primeira maior, décima maior, algumas fórmulas onde eu já tenho o emprego de um prefixo para i, onde eu vou ter dupla em geral, né? No caso de intervalos que estão entre a oitava e a 15ª, se eu passar da 15ª, tripla e daí por diante. E obviamente esses intervalos eles não são tão, não vou me fixar neles no momento. Essa figura deve ser comum para vocês, né? Não sei se vocês conhecem ela, é uma das principais imagens do Instituto Silvio Harmonic, onde eu tenho o cenário e os números harmônicos ou sonoros. É bom frisar que existe uma diferença entre números harmônicos e números sonoros, mas ambos os conceitos estão relacionados com o cenário. 6 é um número perfeito, porque ele contém todos os outros números de uma certa forma, os seus divisores podem somar-se encontrando o número 6 novamente, e todo número até o 6 é considerado um número harmônico. Qualquer outro número que seja composto de uma certa forma por números harmônicos é número sonoro. Então, por exemplo, 8, ele é formado por 4 mais 4. 9, 3 ao cubo. 3 ao quadrado, perdão. 10, 2 vezes 5. 15, 3 vezes 5 e daí por diante. 14, já não entra aqui porque ele é uma composição de 2 vezes 7. E 7 está fora do âmbito dos números harmônicos e sonoros.
Bom, aqui também uma questão importante: proporção, proporcionalidade e progressões. Proporção é a relação entre dois números. Proporcionalidade é a relação entre três números. E progressão são espécies de proporcionalidades. Então a gente tem a PA, PG, PH, que seria progressão harmônica, como combinações possíveis de proporcionalidade. Aqui a gente tem alguns exemplos, eu não vou me deter muito neles, mas a progressão aritmética ela é caracterizada por uma unidade comum entre os membros da proporcionalidade. A progressão geométrica ela é caracterizada por uma razão comum entre esses membros. E a progressão harmônica, como alguns devem saber aqui, é a mais complexa, é aquela onde a razão entre os extremos ela é igual à razão entre a diferença entre cada dois termos. Né? Sugiro fortemente que procurem entender isso. Eu levei tempo para entender, mas vale a pena depois, as coisas começam a operar bem. Bom, agora já deu 5 minutos? 5 minutos e meio. Ok, então a gente chega aqui nas operações matemáticas, que são multiplicar, somar, subtrair, extrair raiz e dividir. Moleza, ledo engano. Porque o entendimento de operações com proporções, ele não tem nada a ver com as operações matemáticas que fazemos com números. Então, por exemplo, multiplicar uma proporção, ele não significa multiplicar, mas sim multiplicar isoladamente cada uma das proporções. Eu não estou multiplicando uma razão por outra. Por exemplo, 2 por 3 vezes 5 por 4. Eu estou fazendo a multiplicação de 2 por 3, por exemplo, no seu dobro, e de 5 por 4 pelo seu triplo, por exemplo. É esse tipo de multiplicação que a gente está vendo aqui. Deixa eu tentar me adiantar um pouco. Então, por exemplo, o objetivo dessa técnica, multiplicar a proporção, é você conseguir emparelhar duas proporções de modo que eu tenha uma progressão, seja ela qual ela for. Para isso, eu preciso que esses dois números próximos sejam equivalentes. Então, se eu tenho a proporção 4, 3, 3, 2, eu consigo fazer a equivalência numa boa. Do contrário, se eu tenho primeiro o 3 para 2 antes do 4 para 3, eu vou ter que multiplicar 3 para 2 até alcançar o nível de 6 para 4, ou seja, procurar o dobro dela. Aí eu teria 6 para 4, com 4 para 3, 6 para 3, e isso é uma progressão harmônica. E o Zarlino considera que toda operação de multiplicação que chega numa pH é multiplicação propriamente dita, as outras não. Eu acho que eu vou pular esses outros exemplos. Somar as proporções, tal soma significa unir duas ou mais proporções. Tecnicamente eu preciso fazer multiplicação entre as razões, aí sim. Então é o contrário do que se espera novamente. Eu tenho um exemplo técnico aqui. Imagine que eu tenho um cravo de 3 cordas. Eu tenho uma corda de 60 centímetros, 30 e 40. Tem proporções aqui que geram entre as cordas intervalos de quinta justa e quarta. Aí eu vou fazer a soma e o resultado é 2 para 1. Então, é a soma dos intervalos propriamente ditos. Se eu tiver uma corda de 45 em vez de uma de 40 nesse meu cravo de 3 cordas, o resultado vai ser o mesmo. Agora, a subtração. Ela é de fato extrair uma porção menor de uma maior. E isso se dá por divisão.
novamente uma inversão do que se espera. Então a gente vai tentar fazer o seguinte: vamos subtrair 4/3 de 3/2. Então eu tenho aqui uma proporção digamos uma quarta de 180 centímetros para uma de 120, ou seja, 3/2. Daí eu vou tirar uma cordinha, já fiz uma relação 4/3. Agora eu vou tirar esse grupinho aí e tenho o meu resultado. Eu posso fazer isso em outro sentido. Posso pensar em estabelecer uma relação de quarta justa com uma corda mais grave. E aí o resultado vai ser esse aqui. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo, 9/8. Aqui eu tenho um caso semelhante, eu vou me adiantar. Também vou me adiantar quanto à raiz quadrada, que ela é a única que realmente não muda. E aqui a operação mais importante que é partir ou dividir a proporção, que aqui implica em obter uma média aritmética, geométrica ou harmônica. Então, aqui como um exemplo, para fazer a divisão da proporção 2/1, eu tenho que encontrar um termo, um médio, né? No caso eu vou ter que multiplicar essa proporção em seu dobro, que é 4/2, aí eu tenho 3 ali no meio. E aí eu sigo o procedimento fazendo a multiplicação desses termos entre si. De que forma? Eu multiplico os extremos, que são 4 e 2, que vai dar o número 8, e multiplico cada um dos extremos pela média harmônica, ou seja, 4 pelo 3 e o 2 pelo 3. Tenho os números 12, 8 e 6. Essa é uma PH. Acho que o tempo já está quase. Tá. Então eu vou passar rapidamente para uma conclusão aqui. Bom, aqui é só para a gente entender esse modelo. Esse é um instrumento diatônico, é como se fosse um cônon. E aqui vocês podem imaginar uma escala de Dó maior. Então as divisões que são pertinentes à demonstração dos arlinos são essas. Eu divido a oitava em intervalos de quinta e quarta. No intervalo de quinta e intervalo de terça maior e menor. E não posso fazer outras divisões segundo o Zarlino, porque essa que seria a única divisão possível gera dissonâncias. Aqui eu também vou me adiantar um pouco para chegar numa tabelinha final que tem algo mais interessante. Aqui só uma informação importante é que esse conjunto que vocês estão vendo aqui embaixo, ele é um tetracorde sintônico e ele é a justificativa que Zarlino dá para a construção da escala jônia, né, escala de Dó, e a sua prevalência sobre as outras, como a escala de método mais puro de divisão possível da oitava. E essa é uma questão bastante discutível. Nós já fizemos a apresentação do trabalho contestando essa divisão. Só para vocês terem uma ideia, aqui são intervalos que são obtidos por subtração. Então todos esses outros aqui, exceto esses dois, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, olha. Todos esses intervalos são obtidos por divisão harmônica, mas nenhum outro é.
aí esses próximos intervalos são obtidos por subtração. Sextas por adição, né? Seria a multiplicação de frações. E aqui, por adição também, a gente tem a formação de sétimas. Finalmente, aqui nós temos os intervalos supérfluos que tínhamos. Bom, eu acho que o nosso tempo já está esgotado. Agradeço a todos. É isso. Obrigado. Temos 6 minutos. Posso? Eu queria saber, algumas perguntas eu tinha mesmo. Primeiro é naquela imagem que você falou sobre, eu esqueci o termo, mas é número sobre alguma coisa, que vai até o 6 e... Sim. Como ele classifica o número 11, que está naquele ciclo? E eu queria entender, no segundo slide, se eu não me engano, você tem uma relação lá de 3 para 1 e você falou que era de oitava. Eu não entendi por que 3 para 1 seria uma oitava. Não. 2 para 1 oitava, 3 para 1 quinta composta, 4 para 1 seria dupla oitava. Tá, entendi errado então. E... Tá em que... Deixa eu ver E só uma última, assim, eu queria saber como que você está tratando a questão da afinação, né? Porque, por exemplo, o 5 para 4 não necessariamente é temperado, né? Então essa terça, então qual? Sim. Mas primeiro, a mais importante é a da questão do 11 lá. Como que ele trata o número 11 naquele ciclo? Tá, vamos ver. Eu acho que não tem número 11 lá. Mas vamos... Deixa eu ver se eu consigo de uma outra forma. Está chegando. A gente vai ter que fazer a sessão de forma mais Aqui, né? Isso. Aqui é o 12. Aí 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30. É bem interessante esse gráfico porque ele mostra o seguinte: proporcionalidade, ela pode ser reduzida, ela pode ser obtida sempre que eu tenho uma progressão aritmética com números sonoros. E o limite de progressão aritmética com números sonoros é o 8, 9, 10. Então, eu não consigo, além de 8, 9, 10, encontrar, por exemplo, uma progressão harmônica englobando os intervalos, digamos, 24 e 25, que são o sesquialter, porque eu precisaria no mínimo de um 26 ou de um 23 para realizar essa operação. Então, existe uma boa coerência no que o Ziarlino encontra dentro dessas imagens. E quanto à afinação, talvez o que eu possa dizer e que possa te interessar é que os tratadistas de época, eles preferem utilizar sistema de afinação de Vincenzo Galilei para laúdes, enquanto que o sistema do Ziarlino é preferido para afinar órgãos. Então existe uma boa diferença entre uma situação e outra, né? E também uma questão de prática de época, né? Cada um desses teóricos defendia sistemas de afinação que eram condizentes com o tipo de música que estava sendo produzida em sua época e que estava sendo patrocinada por seu fugiu o nome agora, seu patrão. Okay. Muito obrigado. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Enfim, eu não sei quem
Quem aqui já viu a apresentação que eu fiz antes? Acho que só uma pessoa, quase ninguém. Então eu vou dar uma recapitulada, mas na verdade eu continuo com o mesmo assunto, só que eu resolvi aproveitar esse tempo para complementar algumas ideias, né, e trazer mais alguns exemplos que faltaram, né, enfim, que eu não tive tempo. Então eu vou dar uma recapitulada do que são essas, que é a teoria de conjuntos rítmicos e também mostrar mais algumas ideias. Então a ideia é transformar todo o catálogo, né, de forte, né, de alturas, né, então transformar em durações. Então basicamente aproveitar o isomorfismo que existe entre as alturas e durações. Então, por exemplo, aqui para ficar mais fácil de entender, eu proponho uma cifragem, uma espécie de cifragem rítmica, onde a gente tem os 12 pontos de tempo, né, de 0 a 12 aqui, e a gente pode converter um acorde num ritmo, por exemplo. Então, por exemplo, no caso, bastante para isso marcar essas notas do acorde. Por exemplo, o Dó corresponde a esse primeiro ponto de tempo, o Mi corresponde ao quarto ponto de tempo, ao quinto ponto de tempo, etc. Então, eu consigo fazer uma conversão. Isso tudo eu mostrei na outra apresentação. E, basicamente, uma das coisas que eu tive que fazer também foi criar uma série de cifras, né? Já que eu ia trabalhar com cifragem também, essas coisas eu não tive tempo de falar lá. Desculpa, eu estou usando o PowerPoint aberto porque não espelhou aqui, mas eu vou tentar ajudar dando um zoom aqui. Então eu criei uma cifra para cada conjunto, né? Para que isso também fosse um processo, ajudasse do ponto de vista de memória, assim, porque, enfim, na música popular a gente, quando toca guitarra, piano, instrumento harmônico, você costuma converter uma cifra em algum voicing, em alguma posição que você já estudou previamente. Então, da mesma forma, a gente poderia utilizar os ritmos, né? Começar a criar ligações de memória, né? Começar a conectar essas coisas, porque nem sempre a gente é totalmente consciente do que está fazendo ritmicamente, assim. E muitas vezes a gente não se dá conta de que um ritmo o mesmo ritmo pode ser a rotação de outro, né? Por exemplo, esse exemplo aqui mostra isso claramente. Por exemplo, que todos esses ritmos, na verdade, são a mesma forma prima, né? Isso corresponde exatamente a esse conjunto que é o 735, que é a escala diatônica, e os modos, né, os modos do Mixolydian, o Jônio, etc. Agora são rotações dessa mesma escala, e isso se expressa também ritmicamente, né? Então eu coloquei enfim, o grupo de bateria está usando esse conjunto 735 e o piano ou guitarra está fazendo o conjunto complementar, que é a escala pentatônica. Que é isso que a gente vê no piano, as 7 notas são a escala diatônica e as 5 notas complementares são a coleção pentatônica. Então, eu estou usando essa complementaridade para mostrar também as rotações de ritmo. Enfim, tudo isso eu já falei na primeira comunicação. Vou tentar... Quando eu comecei a fazer esse catálogo, eu comecei com um catálogo mais simples, assim, primeiro com módulo de 8, né? Eu achei que poderia dar conta, né? Mas na verdade, a maior parte dos ritmos
da música popular, eles têm um módulo 16, né? Muitos ritmos têm módulo 16, por exemplo, rumba, clave, bossa nova, samba, etc. São timelines, são claves que têm tamanho de 16 módulos, né? Então, na verdade, eu poderia só com um catálogo com 4 ataques, eu poderia montar, né, essas linhas, né? Mas a gente perderia várias características de classificação fazendo isso. Então, aproveitando a classificação que já existe, né, tipo na teoria de conjuntos, né, e a separação entre cromático e diatônico, seria interessante aproveitar essa abordagem. Também o 16 gera muito mais combinações do que 12, né? E não tem um sistema pronto. Então, como já existe a teoria de conjuntos do Forte, eu resolvi aproveitar e fazer tudo em 12. Além disso, o Babbitt também já propôs isso no Time Point System. Então, na verdade, eu mostrei a diferença entre o jeito que eu uso e o jeito que o Babbitt usa na outra comunicação. Se vocês quiserem depois olharem lá no repositório. Enfim. Falando de timeline um pouco, né? As timelines são ritmos que eles são importantes assim para... Então, é algo um pouco mais do que um ostinato simples, né? Então eu vou mostrar aqui, aproveitar que eu fiz uma música que eu chamei de Reflexos, que eu uso uma timeline mais ou menos parecida com um tamborim, assim, de samba, só que eu adaptei ela para o módulo 14, acaba dando uma espécie de ritmo 7x4, então ficou uma coisa fica e eu fiz essa música, além de usar essas timelines, eu fiz espelhamentos também. Aqui eu tenho mais ou menos os acentos que correspondem a essa timeline, e também eu fiz uma espécie de retrogradação de alturas aqui, por exemplo, espelhamento, na verdade, né? Então, Dó, Mi, Dó, Si, aqui acontece também ao contrário, Dó, Mi, Dó, Si, com sempre com um centro de simetria, né? Aqui, no caso com um espelhamento no meio, né? Eu acho que o vídeo deve deixar mais claro. E na verdade ela tem uma sequência de acordes modais, assim, que é essa aí, sempre. Vou mostrar o vídeo para vocês, para a gente ter uma ideia do som e do uso de timelines. Pedacinho de alguma coisa que a gente pode usar nesse sentido rítmico, assim. Então,
continuando aqui, eu pensei em algumas aplicações para mostrar para vocês. Uma delas é a gente ajudar a organizar improvisações, assim, por exemplo, aí, sei lá, eu criei uma brincadeira aqui no Opus Mods para mostrar para vocês também, mas antes eu até queria mostrar, porque um dos assuntos que eu coloquei no resumo é a criação de funções, né? Nesse programa que chama Opus Mods, que eu ajudo a desenvolver, é um programa que ele tem, assim, ele mistura uma janela de código, assim, que a gente pode programar Lisp aqui, tem uma janela de arquivos que você pode organizar suas pastas e tal, e também ele gera XML aqui, desse lado, e aqui a gente tem uma lista de funções que você pode usar dentro do programa. O legal dessas funções é que elas apresentam coisas históricas. Por exemplo, quando ele vai mostrar a função Time Point System, ele dá uma explicação, quem desenvolveu, etc. Então é uma coisa, ao mesmo tempo, técnica, assim, da função propriamente, mas também muito pedagógica. A gente acaba aprendendo bastante a usar o programa, porque ele sempre tem essa preocupação de colocar um contexto histórico. Assim. É fantástico. Eu realmente me apaixonei por esse programa, porque eu tentei várias abordagens, tentei usar PD, tentei usar Max, usar Open Music também, mas eu realmente acho que para o meu tipo de pensamento funcionou muito bem, assim, o Opus Mods, né? Então, e aí eu acabei desenvolvendo, a partir da minha tese, eles desenvolveram essa função aqui. Eu já tinha feito uma conversão aqui de pitch classes, por exemplo, 0.37, não sei se dá para ver aqui e 0.37 eu criei uma função, enfim, eu fui combinando funções que já existiam no programa para poder converter os conjuntos do Forte em ritmos, né? E aí, mas depois conversando com o pessoal e a gente colaborando junto, ajudei a criar, eu dei mais ou menos a ideia de como eu queria que se comportasse, porque eles me respondiam, mas já existe o Time Point System. Mas eu falei, não, mas não é a mesma coisa que eu quero fazer uma coisa que seja cíclica, e não porque o lance do Babbitt, ele acaba gerando ritmos, ele transforma a série num ritmo que fica longo, né? E eu precisava de ritmos que fossem cíclicos, assim, porque eu estava justamente querendo lidar com ritmos com groove, assim. Então, por exemplo, aí foi criada essa função PCS Rhythm que transforma os pitch classes em ritmos, né? Tipo da forma como eu penso. Então, por exemplo, 3.11 vai virar isso aqui. Eu posso fazer de uma forma mais legível, assim, com o legato ligado. Aí ela vai ficar assim. Aí também a gente pode fazer o plot dela, né? Daí mostra também o necklace, o ritmo de forma modular ali. E assim por diante, né? Então eu posso fazer ritmo por ritmo, mas eu posso também fazer combinações entre eles, né? Então eu posso fazer rotação do ritmo, eu posso usar menos do que 12 pontos, né? Eu posso usar só 7 pontos, por exemplo. Deixa eu ver se eu faço aqui. Aqui tem só 7 pontos. Pontos vai ficar esse ritmo aqui. Se eu colocar 9, eu vou ter ele truncado, né? Só mais curto, né? Então eu posso fazer a mesma coisa com o plot. Enfim, posso fazer uma justaposição de vários ritmos também, juntar dois conjuntos aqui. Estão enxergando aí? Tá claro? Tá dando para entender? E, enfim, eu posso fazer o plot também com eles sobrepostos, assim, é bem interessante para a gente enxergar a modularidade do ritmo, né? E, então, são várias coisas que a gente pode fazer. Posso dar um exemplo de como eu compus uma música usando o Opus Mods. Por exemplo, as alturas aqui eu fiz uma espécie de sistema. Por exemplo, eu fiz assim, sobe um semitom, desce 2 semitons, sobe 3 semitons, desce 4 semitons e assim por diante. Só para dar uma ideia de composição paramétrica, né? Então, por exemplo, o plot disso ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó, como se fosse um chevron, sabe? Como se fosse uma coisa que vai abrindo um V, assim. Aí, para outra voz, eu usei o contrário, foi de 11 semitons para 10, para 9, e aí o plot disso ficaria algo como um V ao contrário, assim. Vocês verem assim, né? E aí,
como esse padrão ele vai andando pelo registro de forma infinita, eu tive que colocar um constraint, uma espécie de restrição do âmbito, né? Para poder ficar... Aliás, que é uma função que tem aqui, você pode pegar uma coisa e restringir o âmbito daquela voz. Então, além disso, eu coloquei essa função que é jam divide para fazer as partições harmônicas disso aqui. Então, a partição ficaria nota simples, tricorde, uma nota, uma díade, entende? Fica 1, 3, 1, 3. Então, 1, 3, 1, 3, 1, 2. Ah, desculpe. Isso aí. Obrigado. E esse é o material de alturas de uma mão. E depois a outra partição com restrição de âmbito já... E aí os ritmos, eu usei exatamente as funções rítmicas, essas funções que eu expliquei um pouco antes. Então esse é o ritmo que vai ser usado. De forma... E depois a inversão desse ritmo seria... Eu fiz um esquema assim de complementaridade. Uma mão faz uma coisa e a outra mão faz o ritmo complementar. Seria, eu posso mostrar exatamente isso. Eu também fiz uma parametrização das dinâmicas, colocando dinâmica forte onde tem o acorde e outras dinâmicas onde não tem acorde. Então, seria mais ou menos... O legal desse programa é que a gente acaba ficando com uma espécie de memorial do que fez, assim, porque você vai construindo parâmetro por parâmetro e você pode voltar para isso e ver como você construiu, né? Claro, isso aqui, aí depois eu salvo esse material como XML, depois trabalho a peça de uma forma mais orgânica, usando o Finale ou outro programa de notação, etc. Então, mas eu consigo gerar material. O legal é que eu consigo também rapidamente mudar o conjunto e fazer com outro material imediatamente. Por exemplo, aqui, se eu quiser usar outro ritmo, basta eu colocar, avaliar novamente aqui, eu vou ter uma outra versão do material. Então a gente consegue integrar, né, de uma certa forma. E agora, no caso, quando eu compus a peça, ainda não existia a função dos conjuntos rítmicos no programa. Então eu tinha que fazer desse jeito, assim. Eu colocava, usando a simbologia que eles usam, semicolcheia é um S, né, etc. E daí eu ia fazendo com mais e menos, né. Aí depois que eles implementaram a função a partir da minha tese, eu consegui agora, eu posso fazer com os conjuntos, é mais intuitivo para mim, né? Eu já fiz bastante coisa nesse sentido, assim. Só para completar, tem mais um minutinho. Então, eu posso também usar esses conjuntos para, por exemplo, me ajudar a criar improvisações sobre um tema de jazz, por exemplo. Aí, assim, só como exemplo, eu peguei o Giant Steps, que é um grande desafio técnico, tocar essa música e tal. E aí eu coloquei o seguinte, eu coloquei vários conjuntos, assim, o 412, o 410, 41, 49, para gerar improvisações que elas são geradas aqui pelo Opus Modi. Eu não vou ter tempo de explicar como que eu faço, porque tem um negócio também que ele converte o caminho harmônico, né? Mas enfim, não dá tempo de explicar agora, mas o resultado seria mais ou menos assim. Eu posso aproveitar para mostrar então.
vai. Então são sempre os mesmos seis ritmos que estão sendo usados, né? 4-12, 4-10, 4-1, 4-9, 4-11, R2, 4-13, R1, depois a mesma coisa, 4-12, 4-10, só eles vão andando pelo ciclo. Bom, gente, eu não vou mais me exceder aqui no tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês.